No ar, o CRC SP Notícias, o telejornal online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Fusão entre as empresas. Veja o papel do profissional contábil nessas operações que estão cada vez mais frequentes. Confira também como foi a Convenção Regional dos Profissionais, Empresários e Estudantes da Área Contábil de Jundiaí. E na entrevista especial, Ivan Ricardo Peléas e Martinho Gomes de Ornelas falam sobre a perícia contábil. Agora no CRC SP Notícias com Adriana de Castro. Olá, bem-vindo a mais uma edição do seu telejornal. O ritmo acelerado da economia brasileira estimula a competição entre as empresas. Por isso, as fusões e aquisições se tornam estratégias cada vez mais comuns para a sobrevivência no mercado. E para o sucesso dessas operações, o profissional contábil é fundamental. A boa fase econômica no país gera oportunidades para empreendimentos que querem conquistar mais espaço e consumidores. E para alcançar esse objetivo, muitas empresas apostam nas fusões e aquisições, como as que aconteceram recentemente na área da aviação. Só no primeiro semestre deste ano já ocorreram 433 operações de fusão ou aquisição de empresas no Brasil. Nesse cenário, o papel do profissional de contabilidade é fundamental. Eu diria até que obrigatório, junto com o advogado que vai fazer a auditoria legal, a due diligence, né? As informações que o contador e o contabilista trarão para esse procedimento são fundamentais. Primeiro, vai ser necessário ser feito um levantamento do patrimônio líquido da empresa, balanços especiais para que seja analisada a empresa objeto da fusão ou da aquisição. Para realizar esses balanços, o profissional contábil precisa seguir alguns critérios de avaliação da empresa a ser incorporada. Um deles é o valor de mercado, né? A empresa pode ser avaliada por aquilo que suas ações valem no mercado, em caso de companhias abertas principalmente, ou também utilizar os padrões internacionais, né? Um sistema de avaliação muito conhecido e usado chama Discounted Cash Flow, cuja tradução poderia ser fluxo de caixa descontado a valor presente, né? Esta realidade vai analisar quanto é o potencial de lucro da empresa projetado para alguns exercícios. E esse normalmente é o valor das transações que são feitas no Brasil. As fusões de empresas no Brasil devem obedecer a regras estabelecidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que avalia se o novo empreendimento vai passar a ter posição dominante ou não no mercado e garantir assim a livre concorrência. Para isso, todos os aspectos contábeis são relevantes e na hora de consolidar os dois negócios é preciso que os setores jurídico e contábil estejam integrados. E eu diria que para o futuro o que eu vejo é o contador trabalhando muito junto do advogado e muito junto da direção das empresas. Eu acho que vai ser praticamente impossível para um empresário tomar uma decisão daqui para frente numa empresa de médio e grande porte sem estar acompanhado do seu contador. Como vimos, o mercado é dinâmico e exige cada vez mais qualificação. Esse foi justamente o foco das discussões da Convenção Regional dos Profissionais, Empresários e Estudantes de Jundiaí. Cerca de 250 pessoas participaram do evento, que aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro. Na ocasião, representantes de várias entidades contábeis reforçaram o valor da educação continuada e a importância de encontros da categoria para a troca de experiências. E no dia 10 de novembro acontece o terceiro encontro de estudantes de contabilidade do Estado de São Paulo. A programação inclui palestrantes como Max Geringer e uma apresentação de stand-up comedy com Fábio Rabin. Promovido pela Comissão CRC-SP Jovem, o evento será realizado na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Para participar, acesse o nosso portal e clique sobre o banner do evento. Lá você confere todas as informações e o link para realizar a sua inscrição no valor de R$ 15. As vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta a sua presença. Ainda no site do CRC-SP, aproveite para atualizar o seu cadastro. Vale lembrar que todos os profissionais com registro ativo têm até o dia 31 de dezembro para se recadastrar. O formulário está disponível em nosso portal e pode ser acessado com a mesma senha já utilizada para os demais serviços online.
Mesmo que não haja alteração a ser feita, o profissional deve confirmar seus dados e, ao final da última tela, clicar em gravar. E agora a nossa entrevista especial, que nesta edição traz como tema a perícia contábil. E para falar um pouco sobre essa especialidade, nós convidamos uma dupla de peritos com muita experiência no assunto. Ivan Ricardo Peléas e Martinho Maurício Gomes de Ornelas, que conquistaram o primeiro lugar no 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade na categoria Trabalhos Técnicos, com um artigo sobre a função pericial contábil no Poder Judiciário Paulista. Sejam bem-vindos. Para começar, Ivan, como é a dinâmica do trabalho do perito contábil? O perito, fundamentalmente, ele fornece elementos de prova para tomadores de decisões específicos. Se nós estivéssemos no judiciário, que foi o foco do trabalho, nós temos o perito que trabalha como perito nomeado e nós temos os assistentes técnicos das partes. Você depende de uma nomeação do juiz ou então você pode vir a ser consultado pelas partes envolvidas no processo ou indicado pelos advogados para atuar como assistente técnico. E Martinho, quais as situações que o senhor destacaria em que a perícia contábil é mais utilizada? As várias possibilidades do trabalho pericial são muitas, né? Tanto nas empresas, quanto nas famílias, quanto em questões individuais. Tudo isso aí que demandar alguma, entre aspas, alguma briga entre partes ou desavença entre partes que necessite de um conhecimento técnico-científico para que o juiz ou um tribunal qualquer decida a matéria, é o momento, é a oportunidade que o perito tem para trabalhar. Ivan, o perito precisa conhecer as leis e a metodologia dos tribunais. Neste contexto, o conhecimento do direito é fundamental? Sim, o conhecimento do direito é fundamental. Há uma interface muito forte entre a contabilidade e o direito. Você tem o Código de Processo Civil, você tem o Código Civil, o Código Comercial, você tem o regulamento do Imposto de Renda, o regulamento do ICMS, o ISS, você pode ter, por exemplo, lei de luvas, você pode ter uma série de legislações a depender da natureza da causa. Então você tem sim uma interface muito forte entre a contabilidade e o direito quando se trata de perícia contábil. Além de exigir competência técnica, é uma área que demanda muita responsabilidade. Por isso eu pergunto ao senhor, Martinho, para ser perito, é preciso alguma formação especial? Olha, formação especial sim, mas diria que uma coisa importante é ter conhecimento de como se realiza negócios, ter conhecimento de como as pessoas fazem contratos, as cláusulas, né? Tudo isso leva tempo para que o perito capte, para que o perito desenvolva todo o seu conhecimento, toda a sua expertise. O perito precisa saber pesquisar onde é que ele vai buscar os elementos para resolver as questões que o juiz e o tribunal quer ver respondidas. O laudo pericial é determinante, por exemplo, no julgamento do mensalão? Afinal, é um caso que envolve um esquema complexo de transações financeiras. Quando o assunto veio à tona, uma das questões que se discutiu foi a perícia contábil realizada pela Polícia Federal. Lembrando que perícia contábil ela pode ocorrer na esfera do serviço público também. A Polícia Federal tem o seu quadro de peritos. Houve uma investigação, houve a produção de um laudo e esse laudo ele foi discutido em termos do Congresso Brasileiro. Houve inclusive matérias divulgadas na época. E se você observar o que foi transmitido do mensalão, você vai notar que em muitos trechos da fala dos membros do tribunal, eles fazem referência a questões contábeis. Então, muito provavelmente, eles podem estar se louvando em provas periciais produzidas para esse caso especificamente. E qual é o maior desafio que o profissional dessa área enfrenta? Eu acho que nós temos desafios permanentes a enfrentar. No judiciário, você precisa ter a confiança daquele que lhe nomeia. No judiciário, você tem uma dinâmica diferente
da perícia em tribunais arbitrais ou daquela perícia contratada de forma privada. Você precisa estabelecer um relacionamento com os juízes. Se você quiser trabalhar no judiciário, você precisa estabelecer e manter um relacionamento com os advogados, se você quiser trabalhar como assistente técnico. Se você quiser eventualmente trabalhar em tribunais arbitrais, você também precisa estabelecer e manter um relacionamento. É uma confiança baseada na qualificação técnica e científica do perito. Não existe um trabalho pericial igual, diferentemente da auditoria. A auditoria você tem determinados padrões de desenvolvimento que são comuns a todos os tipos de auditoria. Na perícia, raramente você tem coisas semelhantes. Então, a todo momento, todo tipo de perícia é um desafio em si próprio. Ivan e Martinho, muito obrigada pela entrevista. Muito grato, Adriana. Obrigado. Eu espero que a gente possa colaborar em outras oportunidades. Muito obrigado. E termina aqui mais esta edição do seu telejornal. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro dos assuntos importantes para o setor contábil em nossos outros programas. Vejo vocês no mês que vem. Até lá! Acompanhe a programação da TV CRC-SP, que traz online tudo sobre o setor contábil.